Brasília foi a primeira cidade do país a receber a tecnologia 5G, quinta geração de internet móvel, no início do mês. A nova tecnologia tem maior alcance e velocidade, o que a torna promissora para diversos segmentos, como indústria, comércio, saúde e educação. E para conhecer os detalhes da implantação do 5G no Brasil, nós conversamos agora com o ministro das Comunicações, Fábio Faria. Boa noite, ministro. Boa noite, Nazi. Boa noite, Gabriela. A todos que estão nos ouvindo. Ministro, a tecnologia 5G chegou até o Brasil. Qual o impacto disso? Fala-se em uma revolução aí em diversos setores. É uma revolução mesmo e é bem transversal. Toda a cadeia de valor será impactada. O agronegócio, o setor de, por exemplo, de saúde, nós teremos a telemedicina, a telecirurgia em pouco tempo. Nós teremos um médico operando pacientes no interior do norte do país, o nordeste do país, através da telecirurgia, porque o 5G ele traz uma velocidade rápida, uma latência baixa, a distância, a educação. As crianças vão poder estudar com o 5G para que elas possam se preparar para essa nova geração que está chegando. O setor do transporte, de logística, né, o metaverso, tudo que vem, né, de novo, os setores todos estarão interligados entre si. E o 5G vai revolucionar toda a nossa indústria. Ministro, Brasília foi a primeira cidade a receber a tecnologia na semana passada. O que é preciso fazer para ter acesso ao 5G? Então, a Anatel divulgou mais de 60 aparelhos que já possuem o 5G. Né? Então, são vários, não tem a necessidade da troca de aparelho, nem da troca do chip, como algumas pessoas achavam que teria essa necessidade. O que existe, por exemplo, falando aqui em marcas, né, que eu não gosto de falar, mas o iOS, né, do iPhone, você hoje tem a tecnologia do 5G com a velocidade até 100 vezes mais rápida, mas você não tem a latência baixa. E o iPhone, ele deve baixar, a Apple vai baixar aquela atualização que eles sempre baixam até o mês de setembro. Né, o Android, por exemplo, já está funcionando 100%. Agora é bom lembrar que não é Brasília inteira que está coberta com 5G, é em torno entre 40% e 50%. Por isso, em alguns lugares de Brasília o 5G está funcionando, em outros não. Eles estão aumentando a quantidade de antenas. O leilão foi um leilão não arrecadatório, então as empresas ficaram com as obrigações para investir e eles investiram até 3 vezes mais em Brasília. Então hoje Brasília era para ter em torno de 15% de cobertura no primeiro ano, 2022. Era para ter o 5G funcionando em Brasília em 15% e já tem em quase 50%. Alguns operadores até passaram dos 50%. Então isso se deu por causa das operadoras regionais que entraram. São 6 novas operadoras regionais que elas não têm o 3G nem o 4G, por isso elas estão investindo logo para ter Brasília totalmente coberta, para que ela possa competir com um cliente, né, da Claro, ou da Vivo ou da TIM. Então fez com que as operadoras grandes, as globais, que são as 3 maiores do Brasil, elas também tivessem uma ampliação em cada cidade. Ministro, só para deixar mais claro para os nossos ouvintes, o que é que significa baixa latência? Então, a baixa latência é o que vai ter aplicação na indústria. Por exemplo, nós teremos carros autônomos. O que é o carro autônomo? É o carro sem motorista. O carro sem motorista, ele precisa ter uma latência baixa. O que é a latência? É o tempo de resposta, é o delay. Né? Muitas vezes você assiste uma televisão, no quarto da sala, ela está atrasada ali 2 segundos. Isso é a diferença, é o delay. Então, o 4G, ele tem um tempo de resposta. Se o carro ele está andando na avenida, ele vê um cadeirante que vai atravessar a rua, uma criança, ele manda esse aviso para o celular. O 4G ele demora até 2,3 segundos para mandar o aviso para o carro parar. Então ele tem risco de morte, né, de atropelamento. Então não podemos ter carro autônomo com o 4G. Com o 5G a latência é zero, é quase zero. Então ele para na mesma hora. Então a latência é baixa. A telecirurgia é a mesma coisa. O médico vai operar um paciente à distância, operar um coração. Imagina se tem uma diferença na latência de meio milímetro, meio centímetro a mais para a direita ou para a esquerda, pode matar um paciente. Então o 5G, ele com a baixa latência, é como se o médico estivesse ao vivo operando. Então é isso que tem a diferença muito grande na latência que o 5G traz em relação ao 4G. Agora, ministro, o que muda na vida do cidadão na prática com a internet de quinta geração? Muda desde quando veio a internet. Essa pergunta surgiu quando
a internet foi chegar no Brasil, diziam, é só olhar as manchetes na época, que o Brasil tinha muito pobre, que as pessoas precisavam comer e não precisavam de internet. A internet, ela trouxe muita oportunidade de emprego. O tech, quando vem, né, tecnologia, quando chega, ela tira alguns empregos que estavam já previstos para, né, acabar. Hoje, você vê, não tem mais empresa que vende CD, por exemplo, né, Blockbuster, que vendia aluguel de vídeo. Não tem como a gente segurar a modernidade, né? O 4G, quando chegou, ninguém entendia o que era 4G. O 4G, ele trouxe FaceTime, ele trouxe o WhatsApp, ele trouxe o Uber, ele trouxe o Waze, ele trouxe todos os aplicativos que você pede em casa. E nada disso funciona com 3G, só funciona com 4G. Com o 5G virão novos Ubers, novas modalidades novas da indústria. A indústria vai estar conectada às coisas. Quando a gente fala em IoT, internet das coisas, é que tudo está conectado, né? A sua geladeira vai estar conectada com o seu carro. Então a sua geladeira vai ser inteligente, ela vai saber que você todo dia toma um copo de suco de laranja, mas que é na quinta-feira e no sábado não vai ter suco. Ela vai conectar com o carro que vai avisar que tem que comprar o suco, tem que comprar o leite, ou que tem que comprar um Nescau para as crianças, enfim. É algo assim que nós teremos toda a cadeia conectada. O agronegócio, por exemplo, desde a plantação, o produto, até ele ficar pronto, até ele ser colhido, quando ele entra no caminhão, até ele chegar no porto ou no aeroporto, embarcar, até chegar no destino final, ele vai estar 100% conectado. Então você vai poder ter a sua mercadoria. Por exemplo, hoje você compra um produto em casa e ele entrega, sei lá, em 24 horas, em 2 dias. Né? Você compra enfim, qualquer coisa, uma capa de celular, e ele chega na casa nesse período. A gente vai ver, por exemplo, você entregar em 15 minutos, que as empresas elas vão montar núcleos virtuais nos bairros. Então ela já sabe que naquele bairro X, bairro tal, vende em torno de, sei lá, X aparelhos celulares, 10 tênis número tal, raquetes de tênis, bola de futebol. Então ela já vai estocar ali naquele bairro. Quando você entrar na internet, vai ver o preço, vai ver que está a 15 minutos de você, a 10 minutos, a 8 minutos. Então nós teremos uma nova realidade. Você vai receber entregas em casa, um drone chegando na sua casa. O futuro chegou, então. O futuro chegou. Isso, o futuro é agora. Ministro, tem alguma mudança aí para quem tem a internet fixa? Não, nós teremos vários tipos de internet, né? Nós temos a internet fixa, nós teremos a internet via satélite, nós temos a internet por exemplo, agora com a Jugano, está fazendo junto com a Nokia e com a Qualcomm, que é a internet via postes de luz, que a gente vai levar para as cidades do interior. Então, todas elas funcionarão, elas são complementares, né? Você chega numa cidade, por exemplo, nas capitais, a gente vai ter o 5G nas 5.570 cidades. Mas nas áreas rurais, demora a levar fibra, né? Você chega lá com o quê? Com internet via satélite. Mas a internet via satélite não funciona num prédio, numa área urbana, porque ele não penetra a internet, não funciona bem dentro do prédio. Então tem que ser internet de fibra. Então nós teremos vários tipos de internet funcionando e se complementando. Nenhuma vai ficar obsoleta, muito pelo contrário. Uma se complementa com a outra, porque o Brasil é muito grande, tem 40 milhões de pessoas sem internet, a gente precisa conectar todos. Então a gente está utilizando todos os meios possíveis para conectar. Agora, ministro, em relação ao custo, as operadoras vão poder fazer reajuste nos preços com a chegada dessa nova tecnologia? Então, a gente tinha 4 operadoras no Brasil. Claro, Vivo, TIM e Oi. A Oi foi vendida. Vendeu o móvel, né, que é a internet, né, telecom delas. Ela vendeu a parte para Oi, da Oi para Vivo, para Claro e para TIM. Então, no Brasil hoje temos 3 grandes operadoras que disputam um preço entre si. O leilão do 5G trouxe 6 novas operadoras. Então, essas 6 novas operadoras estão fazendo com que aumente muito a competitividade e a baixa dos preços. Se tem uma empresa, por exemplo, a BrisaNet, que ganhou o Nordeste. A BrisaNet vai entrar lá em Natal. Natal vai inaugurar agora com o TIM, Claro e Vivo, no mês de agosto. A BrisaNet, para chegar lá, vai ver, se a Claro cobrir os 50%, a Vivo e a TIM, eu vou cobrir 100%.
for cobrir a grande de Natal inteira. E se elas cobram, sei lá, um pacote lá R$150, eu vou cobrar 120. Porque vai ser a única forma dela conquistar mercado. E a gente não tinha essas operadoras regionais. E agora nós teremos. Não tem nenhuma região do país que não tenha pelo menos mais uma operadora regional para competir. Então a gente trouxe esses competidores que vai fazer com que eles diminuam os preços concorrentes. E outra coisa que a gente fez foi a diminuição, né, do ICMS, já foi votado na Câmara. Inclusive a Vivo já até anunciou que vai repassar para os clientes, né, em torno de 11%, que foi o cálculo da Anatel. Então, todo o setor de telecom deve baixar aí nos próximos dias 11% do valor das suas tarifas. Certo, ministro. A faixa ocupada pelo 5G coincide com a de antenas parabólicas. O que é que foi feito para evitar que haja uma interferência nos sinais? É mais uma obrigação do leilão. Tem em torno de 20 milhões de famílias que utilizavam, e utilizam algumas ainda, a banda C para assistir na parabólica, né, os canais abertos. E isso daria interferência no 5G, que é a faixa de 3,5. Por isso que nós inauguramos Brasília, porque quando inauguramos Brasília foi quando a Anatel, o GASP, ele conseguiu limpar toda a faixa. Então um compromisso do leilão foi a distribuição dos kits, né, para essas cidades, para elas trocarem a banda C para a banda KU, para a gente poder limpar toda a faixa, para que a gente possa ter o 5G. Então isso aí está sendo feito, todos os testes foram feitos em todas as capitais. Brasília foi a primeira a ser liberada. A previsão é a gente inaugurar mais 24 capitais em agosto e 2 em setembro, até o dia 29, que é o prazo limite. Parabólica é muito comum, especialmente no interior do país, né, ministro? Então, quem está nos ouvindo e tem parabólica, quando for chegar ao 5G, ele vai precisar mudar essa antena, não vai poder mais ter. Pode deixar, a Anatel já está fazendo todo esse trabalho, está monitorando, tem um grupo de trabalho junto com o setor de radiodifusão, que cuida das TVs, junto com o setor de telecom. Quando a gente inaugura na cidade, inaugura na capital, é porque toda a faixa já foi liberada e trocada. Então não tem risco, por isso que ficou para julho. A gente queria ter colocado o 5G no ano passado. Por exemplo, Uberlândia, Uberaba e Franca inaugurou o 5G no ano passado, logo depois do leilão, em novembro. Então isso foi na faixa 2.3, que não tinha parabólica. Na faixa 3,5, essa faixa é a melhor faixa do 5G. É a faixa onde o 5G tem maior capacidade, né? Maior cobertura, maior velocidade, menor latência. Então essa faixa que a gente precisou desocupar. Então isso é sem nenhum risco, tudo está sendo muito bem feito e Brasília, desde quando veio o 5G, não teve nenhuma interferência. Certo, estão sendo feitos estudos, ministro, já está tudo pronto? Estudos com testes em campo funcionando, junto com o setor de radiodifusão. Isso está sendo feito em comum. E, ministro, como é que vai ser o calendário de implantação da tecnologia 5G nos estados e municípios? Esse ano a gente inaugura nas capitais, mês de agosto, praticamente 25 capitais, restando, pelo que a gente está vendo do que está vindo da Anatel, no mês de setembro, Manaus e Belém para concluir. E aí a gente começa nas grandes cidades, depois nas médias cidades, depois nas cidades pequenas e encerra o 5G em todas as comunidades do Brasil. O IBGE, junto com o Ministério das Comunicações, a Anatel, fizemos o levantamento, tem ainda 10 mil localidades do Brasil que não tem internet. Nenhuma, zero. Então elas vão receber internet 4G. Certo, ministro. O senhor podia falar aí do caminho percorrido nos últimos anos que tornou possível trazer essa tecnologia ao país? A gente começou esse trabalho no meio da pandemia, né? Ali em junho de 2020. Conseguimos viajar em fevereiro para conhecer todas as empresas. Tivemos autorização de vários países, né? Fizemos uma viagem conhecendo e falando, né, que nós gostaríamos de ter o leilão, porque a gente viu que o Brasil ficou atrás no 3G, ficou atrás no 4G. E os países que saíram na frente no 4G, eles tiveram um ganho de produtividade muito grande. E o Chile já tinha feito o leilão. O Chile fez o leilão um ano antes da gente. E a gente levou o TCU junto. Então fez com que o TCU visse a necessidade do 5G para o Brasil, a necessidade do 5G standalone, que é o que tem a latência baixa. Né? E lá viajaram todos os ministros representados, né, que eram necessários para essa aprovação. E a gente começou a fazer esse trabalho e o leilão ocorreu em novembro do ano passado, né, 2 meses depois do que a gente tinha planejado.
e com todas as obrigações, e que incluía essa de 2022 já termos 5G funcionando no Brasil. Isso fez com que os outros países lá de fora olhassem para o Brasil de maneira diferente em relação à economia digital. O Brasil é o maior país da América Latina, mas é um país que nunca estava à frente na economia digital, em termos de tecnologia. Ele sempre estava atrás dos outros. E essa não, o Brasil saiu na frente. Tivemos o leilão um ano depois do Chile, mas tivemos o 5G funcionando antes do Chile. Então o Brasil foi o primeiro a operar. Tá joia, nós conversamos com o ministro das Comunicações, Fábio Faria. Ministro, muito obrigada pela participação aqui na Voz do Brasil. Obrigado a vocês, foi um prazer. Muito obrigado.